Fala aí, galera, mais um dia, estamos aqui hoje com mais um podcast, né, Gé? Como que você tá aí, como é que tá as coisas? Fala, Rafa, graças a Deus, tudo ótimo. Uma alegria muito grande, galera. Hoje a gente tem um convidado muito especial. E aí, hoje estamos aqui com o Arley. Tudo bem, Arley? Como é que você tá? Tudo certo? Maravilha, maravilha. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Muito legal, obrigado aí pelo convite, tá? Uma honra estar aqui conosco hoje. E hoje a gente vai bater um papo bem legal, vai ser muito legal trazer algumas informações para vocês desse nosso bate-papo. A gente vai jogar um jogo aqui do empreendedorismo, a gente vai falar muito sobre algumas coisas que aconteceram dentro da mentoria. A gente acabou de finalizar, né, uma dos nossos programas aí. Está finalizando agora um grupo virtual, tinha acho 25 pessoas, né, Rafa? Isso foi bem legal, muito legal. E aí o Arley participou com a gente, na verdade. O Arley já é amigo, é cliente antigo, a gente já esteve juntos em outros projetos, com outras empresas. Então, no meio da pandemia, a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento lá pela Trainout. E foi sensacional, né? Que legal. Aquilo foi muito bom. E aí retomamos a parceria aí agora com a mentoria, que você participou. E hoje você está colocando em prática, né? Verdade. Aceitou o desafio de colocar em prática, de estar aqui com a gente, falando em público, para o público. Então, isso aí vai ser muito legal. Arley, a gente sempre inicia aqui, né, trazendo uma grande informação. A gente já falou muito isso para vocês, da importância de se apresentar. Quem é o Arley? Quem é o Arley? Vamos trazer para a galera aí. Olha, eu sempre achei dificuldade nisso. Sim. Sempre. Toda vez que a professora falava, agora a turma vai se apresentar. Pronto, já dava o gelo na barriga. Já chama um bloqueio, o primeiro. E vai destravando. Mas justamente isso, né? Quem sou eu? Eu sou um novo Arley todo dia. A gente tem que estar aprendendo todo dia. Mas eu sou o Arley, né? Sou pai de família, casado. Né? A patroa é a Diana, excepcional esposa. Que legal. Fazer o merchan dela aqui. Já faz uma graça pra ela aí. Muito bom. Os 2 filhos, o Léo, né? O Leonardo e a Sofia. Também, vixe, não tenho o que dizer deles de negativo, claro. Sim. Né? E eu sou um amante do aprendizado, amante do empreendedorismo, como você disse. Adoro aprender, então por isso eu caio nesses desafios todos aí. Legal, Arley, legal. Cara, teve uma coisa que foi muito marcante, né, Gê? A gente até comentou. Quando a gente começou a fazer a divulgação do nosso trabalho, da mentoria, como que ia ser, e foi várias dúvidas, né? Porque é uma mentoria online, os caras falavam que ia ficar 2 meses com vocês, e teve uma pergunta que foi legal que você fez. Tá, mas o que é isso? O que é isso? É a pergunta assim que eu queria trazer pra você cara. O que vocês vão... Lembra a pergunta, o que vocês vão me entregar? Tá legal, bacana, a apresentação de vocês. Foi muito legal isso. Mas o que vocês vão me entregar com essa mentoria? E eu fiquei, será que eu pergunto ou será que vai ser meio um choque pros caras, né? Eu vi que você usou a técnica sanduíche. Você falou assim, não, ó, confio, vocês são amigos, acredito em vocês, tem credibilidade, mas o que é isso? Mas já derrubou tudo, né? E assim, Arley, a pergunta que eu queria trazer, né? seria assim, e aí, o que você acha? Algumas coisas, claro que nós vamos no decorrer aqui do nosso bate-papo e conversando sobre, mas o que ficou, assim, dessa mentoria, desse trabalho que a gente fez aí durante esses 60 dias? Cara, o que mais marcou, eu acho que foi os micro-resultados. Legal. Eu acho que isso ficou mesmo na mente. Foi muito importante, foi muito positivo. E a questão do se lançar para o desafio mesmo. Que é assim, saindo da zona de conforto, que a gente evolui. Sim. Esse acho que é o maior resultado que eu trago daquilo. Muito legal. E galera, o que é esse programa, tá? Então esse programa... A gente tem o Bora Pra Action, que é uma mentoria mais individualizada, uma mentoria que a gente trabalha 1 a 1. E a gente criou, né, essa outra estratégia. Nós tivemos várias mentorias relacionadas ao Vamos Juntos. E para essa a gente colocou o Experience Action. O que é isso? O que a gente queria trazer? Experiência da ação. Então esse era o objetivo dessa mentoria. Na verdade, essa é uma característica de todas as nossas mentorias. Trabalhar muito com a questão da reflexão e da ação. Mas essa a gente focou muito nessa questão. A gente esteve sempre muito próximo
da galera. Opa, tarefa, estão fazendo, não estão fazendo, porque a gente gostaria que vocês experimentassem o poder da ação. Então isso ficou muito bacana, Sim. porque só experimenta micro resultado quem executa. E a gente vê, Arley, isso que você trouxe, a gente fica muito feliz de ter tido esse resultado explícito em você. Por quê? Porque a gente entende que hoje esse é o principal problema das pessoas. Geralmente, as pessoas têm uma grande dificuldade em reconhecer as pequenas conquistas. Exatamente. Geralmente o foco central tá no quê? Tá lá na macro conquista, aquela coisa enorme, só que esquece que existe um processo, e a gente vivenciou muito isso. Isso é implantado na cabeça da gente o tempo todo. Sim. Temos que ter sucesso, temos que ser o master, temos que ser o máximo. Às vezes isso começa lá na infância, né? Você tira Cara, 8, não para mais. você não fez mais que sua obrigação, podia ter tirado 9. E não tem fim, né? A rede social, você vai ver, todo mundo é bem sucedido, todo mundo sabe tudo, todo mundo dando aula, todo mundo é master. E aí você fala, e eu? Por que eu não sou? Né? Então a gente tem que parar e realmente a gente tem que reconhecer os resultados, os micro resultados, que até eu acho que não são tão micros assim. Sim, eu concordo, Arley, eu concordo, porque às vezes o que a gente acha que é tão pouco, que é às vezes visto como básico, na verdade se torna o essencial. Então muitas coisas do que a gente trabalhou, simples coisas, porém simples coisas, mas a simplicidade não quer dizer que aquilo é uma coisa que se trata de muito pouco. É uma coisa muito importante. Então, quando a gente passa a reconhecer sempre as pequenas coisas que a gente é bom, e a gente começa o quê? Repetir isso. A gente começa a repetir, a gente começa a ser muito intencional nas ações, né? A gente conversava muito disso lá. Isso. Cara, vamos ser intencional nisso. Hoje você está sendo intencional e está aqui no podcast. Porque você entendeu que esse passo ele é importante. Um cara com bastante conteúdo que a gente viu nas nossas conversas, não faz sentido esse cara ficar com a boca fechada, né? Então, isso vale para vocês, gente. O quanto talvez vocês não estão reconhecendo as pequenas coisas que vocês estão avançando. Por quê? Pequenas coisas vão se tornar grandes coisas. Então, muito massa, fico muito feliz, viu, Arley? Eu que agradeço. Nessa você resposta tá dizendo, todas sua. as grandes conquistas começaram das pequenas atitudes. É Sim. passo a passo. É a somatória das micro resultados que dá um grande resultado, né? E a gente Isso vê a os gente grandes aprende. resultados na internet. Você falou que você vê todo mundo muito bem sucedido e a gente fica buscando a receita miraculosa. Vai ter aquela receita e aquele programa que é diferente, que ninguém fez, e aquilo vai mudar a minha vida do dia pra noite. A fórmula mágica. Todo mundo quer a fórmula mágica, né? E tá cheio de gente vendendo fórmulas mágicas por aí. Todo mundo quer encurtar caminho. E aí, muitas vezes, a gente tem percebido que hoje o segredo do sucesso, muitas vezes, é fazer o básico bem feito. Nós não estamos falando de não buscar novidade, de não trazer inovação, tecnologia, mas se a gente não fizer a base bem feita, a gente não consegue avançar para as próximas fases. Aí a gente não tem... Se você não trabalha a sua identidade, o quem é você, se você não tem clareza dos seus pontos fortes, você não consegue ter ousadia para se permitir experimentar a exposição. Porque a gente está o tempo inteiro com medo do julgamento, do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. Mas é isso, é o autoconhecimento, né? Sim. Tem que saber quem é você, onde você está, né? Se reconhecer em que fase que você está, para depois você pular de fase. E é fase por fase, não adianta querer chegar no topo sem derrubar as barreiras. E cada barreira que você vai derrubar é sempre um desafio. Então não adianta querer pular etapa, achar um atalho, não tem atalho. É desafio atrás de desafio. É assim que funciona. Sim, e você trouxe também um ponto muito importante para a gente deixar aqui, que é essa questão, né? Hoje a internet parece tudo muito perfeito, parece tudo muito certinho. Só que assim, pessoal, um dos segredos aí que a gente tem para a felicidade é a gente ser nós mesmos. Nós sermos nós mesmos. Porque às vezes a gente está pautado dentro de um ponto A e um ponto B, mas um ponto B que a gente quer chegar, na verdade, não é sobre a gente, é sobre aquela outra pessoa. E a gente fica se margeando, fica se pautando naquela outra pessoa, querendo ser ela. Não é o caso de modelar essa pessoa, porque a gente entende a modelagem como uma coisa muito boa. Então, isso é legal, mas é um grande desafio, Arley, que hoje se tem, é a gente acabar sendo a gente mesmo.
né? A gente sempre manter os nossos princípios, independente de tipo de negócio, independente de quanto que tem na conta. Gente, isso aí são meras coisas que são sim importantes, São só coisas. mas são coisas. É. Porque quando a gente entende nossa essência da identidade, a gente volta de novo no nosso Pai, que é Deus. E aí a coisa começa a ficar muito mais plausível. Mais leve também, Por né? mais que não Mais seja autêntico. para algumas pessoas tão palpável, porque o sobrenatural se envolve. Mas quando a gente tem na nossa essência essa identidade configurada, gente, e a questão de entender que é o Deus no centro, que a gente procurar viver princípios, que a gente procurar andar do jeito certo, eu não acredito numa pessoa que tem essa perseverança de continuar buscando conhecimento, buscando quem ajudar, buscando trabalhar de forma certa. Eu não consigo ver uma pessoa que não vai prosperar, se destravando, deixando algumas crenças. Não tem. É mais difícil a pessoa continuar travada do que ela prosperar. É muito louco isso quando a gente muda, né, a percepção. Isso tem tudo a ver com propósito, né? Muito. Tudo a ver com propósito, né? Porque qual é o propósito da vida? Qual é o propósito de eu estar aqui? Qual é o propósito da gente existir? Sim, Não é assim? sim. Então, nós viemos de algum lugar e viemos por algum propósito. Então, nós Acredito temos que nisso também. encontrar a nossa essência, de Isso. novo, nosso autoconhecimento, para então descobrir nosso propósito, né, de vida, nosso propósito divino. Sim, Porque a partir do momento que você tem um bom propósito, que está envolvendo pessoas, que está envolvendo cumprir com o seu dever acima de tudo. Sim. Dever que eu quero dizer é o Sim. dever divino, Uhum. né? Colaborar com as pessoas. Sim. Não existe negócio que não vai para frente, não existe negócio que não tenha sucesso. Sim, é muito verdade isso. Vai lá, Gé, eu sei que a canetinha tá fritando aí. Queimando aqui. Tanto que a nota ali que tá Eu vou fritando mesmo. só anotando. Legal, Arley. Você comentou, logo já na entrada aqui, da dificuldade lá na infância, às vezes, de quem é o Arley? E dentro da mentoria, nesse processo de autoconhecimento, quais foram as chaves que você conseguiu se autodescobrir que você às vezes não tinha percebido antes da mentoria? O que você enxergou de pontos fortes seu, da sua identidade, ou até essa questão do próprio propósito, que é algo que todo mundo está nessa dúvida aí. O que é o meu propósito? Por que eu levanto da minha cama? É algo que eu sei que intriga muitas pessoas. Quais as fichas que caíram, que estão caindo? Porque a gente sabe que, na verdade, todas as fichas, elas não são absolutas. Às vezes a galera acha que, caiu a ficha, resolvi e tá pronto. E não é. A gente sabe que são por camadas, são fichas que vão caindo aos poucos. Então Tá é um muito passo de cada relacionado à vez. ação que a gente vai tomar a partir do momento que a gente sabe daquilo, né? Isso. Então eu gostaria que você compartilhasse quais as fichas que foram caindo aí dentro desses dois pilares aí. Olha, a primeira coisa que caiu, assim, que deu a percepção, foi que a gente não precisa exigir muito da gente, né? Então, novamente, a gente, assim, os pequenos ganhos faz parte da vida. Então, nós temos ganhos, nós temos conquistas todos os dias. Então, nós temos o que comemorar todos os dias, né? Bom, foram diversas coisas que a gente vai descobrindo, né? Inclusive os porquês, os praquês, que são duas perguntas muito diferentes e as pessoas confundem, Sim. né? Então, para que eu levanto da cama logo cedo? Para que a gente levanta e vai à luta? Por quem? Essa era uma das perguntas chave pergunta lá, poderosa. né? Por quem? Né? Para quem? Para quê? Né? Então, isso é muito fundamental, né? Então, faz a gente refletir. Por que levantar da cama? Por que ir à luta todos os dias com ânimo, com garra, com força? Eu gosto muito de novidades. Então, eu estou sempre pilhado numa coisa diferente. E isso, lá na época dos meus pais, vamos dizer, isso não era muito bem visto, eu acredito. Porque era inconstante. É muito inconstante. Não para num pensamento só, não para numa coisa só. Mas hoje eu vejo que não, hoje isso é uma vantagem, né? Isso traz múltiplos conhecimentos, está sempre querendo aprender alguma coisa nova, sempre contribuindo com alguém e uma coisa diferente também. Porque a gente não pode só acumular, a gente tem que disseminar, temos que dividir, temos que aprender e temos que ensinar. Ninguém é vazio, todo mundo consegue ensinar algo para alguém. Muito legal. Você lembra de cabeça suas forças, ou algumas delas, as primeiras?
Alguma que te marcou? Uma delas que acho que fez muito sentido é ajudar as pessoas. Assim, de alguma forma, o que eu faço tem que estar envolvido em ajudar alguém. Então, o propósito tem que ter incluído nisso, estar ajudando as pessoas. Senão, para mim, não tem prazer, não faz sentido. Isso é muito legal, essa força, porque em um dos nossos bate-papos você falou assim, eu tenho como característica a facilidade de ajudar as pessoas. Não sei se é facilidade, mas assim, uma vez que você faz com amor, faz com vontade, faz com mais facilidade também, né? Não é sacrifício, pronto, é isso. Né? Você faz com tanto prazer que não é sacrifício. Então, não meço esforço. Isso é muito legal, Arlen, muito legal, porque quando... E assim, o lance do propósito, né? Eu sempre falo isso para as pessoas aqui. Gente, tudo que você conseguiu vencer de alguma forma, você carrega com você uma poção mágica. Falo uma poção mágica, Arlen. Que é essa poção mágica? Um problema que você resolveu, provavelmente você vai querer transpassar isso para outra pessoa. Você tem aquela poção para poder ajudar aquela pessoa. Então, quando a gente começa a encaixar dentro da sua história, dentro das coisas que aconteceram, provavelmente em vários momentos ou em alguns momentos você foi ajudado por pessoas. Eu acredito nisso. Acredito que todos foram de alguma forma ajudados. E esses dias eu fiz uma pergunta para mim que foi muito louco. Acho que eu nem te contei essa. Eu fiz uma pergunta assim, até hoje, Rafael com 35 anos, quais foram as pessoas que se entregaram para mim? Quais foram as pessoas que investiram em mim? Quando eu fiz essa pergunta, eu falei... Uau, hein? Pergunta poderosa, hein? Não, quais foram as pessoas que investiram em mim? Teoricamente, às vezes, vai ter dois tipos de respostas. Uma pessoa vai ter aquela resposta já aqui na boca que é, cara, eu não dependo de ninguém. Mas isso é muito egoísta, hein? Aí vai ter outras pessoas que vai dar um bug na cabeça. Por quê? Se a gente parar lá desde dos meus 8 meses, que eu nasci com 8 meses, acelerado desde da barriga da mãe. Já tava com pressa desde o início. E aí eu comecei a refletir, Arlen e Gé, desde o momento ali que eu nasci de 8 meses, que minha mãe investiu tanto tempo para me dar leite na colherzinha, e eu fui fazendo uma reflexão dos investimentos. Meu pai, minha mãe, meu próprio irmão, que me, inclusive, salvou eu estava quase morrendo afogado, meu irmão me salvou. Aí a gente vem, cara, fralda, aqueles leites caros de quando o nenê nasce. Eu comecei a contabilizar, falei, caramba, quantas pessoas investiram em mim? Aí eu falei, por que eu não posso deixar de investir nas pessoas, deixar de investir no reino? E essa pergunta foi muito louca. Eu falei, cara, o quanto que eu posso hoje estar investindo nas pessoas? E é o que a gente faz, Arlen, empreendendo. É a troca. É a troca. Só que quando isso está muito claro, é o que você acabou de falar. Fica uma forma natural, fica uma forma prazerosa. A gente consegue enxergar, às vezes, negócios que as pessoas não estão enxergando. Por quê? Porque a gente muda a lente. E o Arlen empreendedor provavelmente já enxergou isso, né, Arlen? Faz parte acho que da visão, né? Faz parte do aprendizado da gente. A gente sabe que essa troca, inclusive, ela não é, muitas vezes, mútua. Ela Sim. não é, eu te entreguei e você devolve para mim. Não, ela é para frente. Então, quando você recebe, muitas vezes você não entrega para a pessoa que te entregou. Você entrega para frente, para que o sistema gire, para que a coisa funcione. Né? Muito legal. É um ciclo. Então, é isso. Então, a gente tem que investir, porque investiram na gente também. Sim. Desde o nosso nascimento, desde os seus 8 meses. Sim, que coisa. É a lei da semeadura, né? Lei da semeadura. A gente vai plantando aí pelo caminho. E para você, Arlen, o que é empreender? Cara, empreender para mim é uma paixão, para mim é uma loucura, para mim é uma diversão. Eu piro com isso. Né? Eu adoro. Né? Quando a gente Empreender fala tem essa muitos palavra, pilares. empreender, o que vem na sua cabeça? Quais os gatilhos? Quais as... Primeira coisa que vem na minha cabeça é oportunidade. Eu acho que empreender está muito ligado com oportunidade. Né? Então, é um dos pilares do empreendedorismo, é saber identificar a oportunidade e saber transformar isso
de repente, num negócio. Né? Não basta ficar só contemplando. Sim. Tem que ver e enxergar essas oportunidades. E se você tiver um espírito empreendedor, você já vai perceber que aquilo pode virar um negócio. Pode ser que não seja para você. De repente não faz parte não faz o seu perfil. Mas se você identificou que aquilo é uma oportunidade de negócio para alguém, você já é um empreendedor. Você já tem visão aguçada para isso. Então é diferente. Cara, essa visão é legal. Então assim, o empreendedorismo tem muitos pilares, exatamente. Tem muitos pilares que dá para a gente brincar, para a gente explorar, e um deles é justamente esse, identificar a oportunidade. E o que a mentoria trouxe, que é um dos pilares também, é o autoconhecimento. Você não consegue empreender em nada se você não souber quem é você, quais são as suas forças, onde estão suas fraquezas, seus limites, suas potencialidades, suas competências. Então, tudo isso faz parte. Para a gente, né, começar um negócio, tem que saber. Combina comigo? Faz parte de mim isso? Sim. Porque você vai se dedicar muito, você vai investir muito naquilo. Sim. Investimento não é só dinheiro, investimento é tempo, é coração, é energia, estudo. muita energia. Né? Então, a capacitação tá dentro disso. Você falou estudo, capacitação. Sim. Né? É se capacitar. Você vai empreender, você tem que, o mínimo de capacidade tem que ter. E depois você vai se aprofundar nisso. Né? Cara, é muito legal quando a gente começa a falar disso, Arlen. A gente tô com um projeto em andamento, que é um livro, chama Periodização da Vida. Que a gente vai trazer algumas bases do exercício físico, entre periodização de treino e o que acontece na nossa vida. O que você acabou de falar é muito legal, porque não tem como, é o que a gente sempre falou lá. Pessoal, não tem como você aí separar. Então, beleza, agora é o Rafael da vida e agora é o Rafael o empreendedor, o Rafael da empresa, o Rafael RP Fit, o Rafael Health, o Rafael Aqua. Não... Gente, é interligado. E para mim foi um grande aprendizado esse ano, né? Junto com o Gé, dentro dos nossos projetos, a gente ter a oportunidade de sentar em várias mesas. Por quê? Porque esse projeto do livro que está sendo escrito, ele foi muito validado. Porque teve muitas vezes da gente sentar e fazer uma relação muito grande de um bloqueio de infância, que era o bloqueio que estava tendo ali no fechamento do contrato daquela pessoa, que ela não conseguia avançar, ou ela não conseguia fazer uma atividade dela laboral por uma questão de insegurança que vinha de uma fala, que vinha de uma história que foi contada para ela. Então, quando a gente começa a relacionar, pessoal, e isso é muito importante, eu acho que isso é a riqueza da mentoria, que a gente trazer de forma prática, de forma em que a gente vai trazer a experiência para as pessoas irem enxergando isso. Porque conforme vai enxergando, eu garanto que após a mentoria, a sua ótica é como se eu pegasse a lente do seu óculos e colocasse uma lente diferente. Grau a mais. Talvez nem ali uma lente extraordinária, mas uma forma de olhar diferente. E é isso que a gente está falando aqui da questão do empreendedorismo, pessoal. Relaciona muito com a sua vida, relaciona muito com os pontos que você faz, com seus hábitos. O nosso hábito, gente, grava essa é legal, hein? O nosso hábito, ele se transforma no nosso sobrenome, Arlen. Então, os nossos hábitos que a gente carrega, ele vai se transformar no nosso sobrenome. Por quê? Eu tinha um hábito muito ruim, que era um hábito de sempre estar muito atrasado, um hábito de não conseguir acordar cedo. Sabe qual que virou meu sobrenome? Rafael Barrichello. Nossa, eu era chamado de Rubinho Barrichello. Porque era muito louco. Essa explodiu a cabeça aqui agora, hein? Porque era muito louco. Porque a galera começava a me chamar às 7h30 pra mim conseguir chegar na escola 8h20. Tive vários amigos. Obrigado, meus amigos de infância. Só que o que acontece? E nesse livro eu vou falando dessas histórias. O que acontece? Vai relacionando. Então o cuidado, pessoal, que a gente tem que entender é os nossos hábitos vai virar sim o seu sobrenome. Então cuidado, gente. Cuidado. E a pergunta que fica aí, Rafa, você hoje, deixa eu ver aqui, olhar para cá, você hoje está sendo rotulado pelos seus hábitos bons ou pelos seus hábitos ruins? De que forma que as pessoas têm olhado e valorizado os seus comportamentos? Segura essa, hein? Gente, é uma coisa para
Pra refletir e agir sobre, tá, gente? Agir. O negócio é ação e ser intencional, né? Isso é muito legal. Sobre Arley. isso, exatamente. Arley, mas vamos aí explorar um pouquinho essa questão aí de empreendedorismo, de empresa, de negócio. O que você pode abrir pra gente aí que você vem fazendo? Porque a gente gosta de aprender, tá? A gente tá aqui já de aluno, aqui já querendo entender, já querendo aprender. Eu não sou professor, eu sou aprendiz. Não, todo mundo carrega alguma coisa que tem pra ensinar. O Arley falou isso aqui. Não, eu não tenho nada para. Eu tenho muito que aprender ainda, meu Deus. Eu já fiz muita coisa, assim, foram muitas aventuras, né? Desde de criança, de vender chaveirinho na porta de casa. Pô, eu gostava muito de. Caramba, gosto muito então de estar em contato com as pessoas. É desde criança mesmo. Vendia chaveiro. Vendi chaveirinho na porta de casa. Então, no caminho, eu vendia bombom. Vendia bombom aí. Vendia bombom, depois a gente prosperou, foi para lanche natural. Que beleza. Que legal, Arley. Então é desde sempre. Peixe na feira, coco na praia. Caramba. A pessoa não tem ideia, né, do que a gente já aventurou desde menino. Cara, então, já fiz de tudo. Que legal. Essas eu não sabia não, hein? Então, é muita coisa. Essas foram novas. Aluguel de imóveis, aluguel de container, construção, infraestrutura. Ixi, uma infinidade de atividades. Que muitas vezes, aparentemente, não tem nada a ver uma com outra. Mas minha formação é administração. Então aí a gente percebe que tudo tem a ver, sim. Né? O empreendedorismo liga tudo isso, né? Faz essa junção. Desde a faculdade, engraçado que desde a faculdade eu nunca tive a vontade de ser o dono, o bambambam, o master. Sempre eu quis estar na direção, na gerência, no gerenciamento, ou seja, na gestão. O que eu gosto é da gestão mesmo. Que legal. Eu ia te fazer até essa pergunta. Por que você escolheu a ADM? O que te levou a fazer essa faculdade, buscar esse curso? Eu caí de paraquedas, Jeff. Na verdade, eu já de família, né, por conta do avô, que tinha construtora, tudo, eu pensava em fazer... Daqui nós vamos avançar mais nessa aí, hein? Eu pensava em fazer engenharia. Eu falei, eu vou ser engenheiro, quero me meter em fazer estradas e pontes e não sei o que e tal. Então, eu estava focado nisso. Mas, entre um vestibular e outro, falei, essa faculdade aqui não tem engenharia, eu vou fazer isso aqui, ó. Administração, vou fazer isso aqui. Cara, passei e falei, vou experimentar fazer. Mas de cara eu já me apaixonei, gostei muito. Eu já me abriu tanto a mente que eu falei, pronto. Me desculpe os engenheiros, que eu respeito muito. Sim. Mas a engenharia parece que ficou pequena. Porque a administração abre um leque enorme. Eu acho que é base para toda a profissão, inclusive. Eu acho que todo mundo deveria fazer a administração de empresas. Isso é muito legal, Arley, porque a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes nessa fase de estar escolhendo uma faculdade, de estar escolhendo uma direção. E eu vejo a galera hoje muito absoluta. Opa, isso que eu escolhi tem que ser isso, tem que ser aquilo pro resto da vida. E às vezes não é. Às vezes você tá com uma ótica ali, e aí quando você se permite experimentar coisas novas, coisas diferentes, talvez você se identifique muito mais até do que o seu primeiro curso. Eu passei por uma situação parecida com essa também. Minha primeira escolha era fisioterapia, e aí na época o curso era integral, e eu acabei indo para educação física, e também no primeiro momento me apaixonei, fez muito sentido para mim. E as coisas são cíclicas, né? Nós estamos num momento dos especialistas. Então tá na moda ser super especialista em determinado assunto. E eu não sou nada contra disso, porque até qualquer um precisa de especialistas em algum momento. Sim. Mas eu tenho uma ótica um pouco mais generalista. Eu prefiro estar ali no meio de campo, né, observando tudo e todos e todo o movimento. E a qualquer momento que precisa de um especialista em determinada área, você puxa aquele por time, network, que é muito importante dentro do empreendedorismo. Ninguém faz nada sozinho. Perfeito. É time. Puxa aquele elemento para aquele time, faz aquela jogada, segue o jogo. Né? E é assim que funciona. É escalando o time que a gente vence. Muito legal. E quando a gente fala de network, para você o primeiro pilar é a oportunidade. Você falou aqui. E quem Penso que sim. E quem é a referência que você carrega? De onde você traz essa principal? A gente carrega como empreendedores várias referências, mas quem foi talvez a sua primeira referência empreendedora, sua base, o seu alicerce? Quem você se espelhou?
Olha, Jefferson, eu acho que eu não posso lembrar de outra pessoa a não ser dos pais, né? Do meu pai, do meu avô. São grandes empreendedores, né? Meu pai, ouvi falar que desde criança ele construía pipas, né? Que legal. E trocava por rádio, trocava por relógio e trocava o relógio com outra coisa. Olha, a assim, repetição de padrão. Tudo, cara. Repetição de padrão, exatamente. Me lembro que na infância nós tínhamos coisas que de repente desapareciam de casa. Caramba! Ô mãe, cadê o rádio novo que o pai trouxe? Ah, filho, vendeu? Ué, olha o padrão da oportunidade aí. Apareceu um negócio novo aqui. O que é isso? Ah, é um equipamento de fisioterapia. Mas de onde veio? Não, o pai que trouxe. Meu pai tinha um negócio de móveis usados que era mais sei lá, o mercado das pulgas, troca tudo por qualquer coisa. E as coisas iam surgindo e desaparecendo. Então, era o empreendedorismo em cima disso aí, do sangue, né? Tanto que o negócio da família, que é a construção, nasceu mais ou menos dessa forma, né? Então, é o empreendedorismo gritando aí na veia. Que legal. E quando você fala assim do negócio da família, que é a construtora, né? Isso. Fala do seu avô, seu pai, seu avô, conheci. Seu avô eu conheci pouco. Na verdade, eu conheci bem, mas tive pouco contato com ele. Pouco tempo de contato com ele. Mas foi uma pessoa que me marcou muito. E que eu carrego, talvez, um dos grandes aprendizados. Talvez, para mim, ele foi uma das grandes referências de network. Porque ele trouxe para mim o ensinamento da importância das parcerias. É demais. Network é tudo na vida da gente. A gente não cresce sozinho. Não adianta ser arrogante e falar, não dependo de ninguém. Como não? Você vai fazer para quê? Vai fazer para quem? Como? Não vai utilizar ninguém no teu processo? Não vai vender isso para ninguém? Ninguém é sozinho. Né? Sim, e é aquela máxima, né? Se você quer fazer rápido, vai sozinho. Agora, se você quer chegar mais longe... Vamos junto. Vamos junto. Você precisa de braço, você precisa de pernas. Exatamente. E não pode ter limite. Né? Como você estava falando do vô, o avô nunca teve limite. Né? Ele, com 95 anos de idade, ele estava empreendendo novos negócios, fazendo novos projetos. 95, fazendo novos projetos. Que legal. Quer ver o Rafa assustar com essa? Com quantos anos ele fundou a construtora, a loteadora? Ele já tinha mais ou menos 65 anos. Caramba! Já tinha quebrado várias vezes, já tinha... Ô, galera, vocês estão entendendo? 65 anos, começou um novo negócio. Você está falando, nossa, eu tô com 30, eu tô velho. Olha aí, gente. Não tem limite, não tem limite. Legal. E ele com 95 querendo começar um novo negócio, plantio de eucalipto e tal. Falei, mas vô, quanto tempo demora um eucalipto? 15 anos, coisa assim, não me lembro exatamente, sim, tá? Sim, Mas é 15 anos, é 20 anos, depois isso vai e tal. Assim. Mas, vô... Aí bugou. Então não pode ter limite, não. Ainda ontem estava falando com a minha esposa. Falei assim, o meu limite de idade é 150. Eu chego lá, não sei, mas eu quero chegar nos 150. Joga em cima, né? Porque daí cai um pouquinho, mas tá tudo certo. Tudo lógico. Olha, tem um negócio muito legal que eu penso da mesma forma que você, né? Que você trouxe aí essa área do empreender e às vezes a área da especialidade, de uma coisa só, né? Eu hoje acredito, sim, é importante a gente ter um conhecimento mais aprofundado em alguma área, mas eu também enxergo dessa mesma forma. Que hoje o que eu vejo, o que a gente vê muito, as pessoas... Importantíssimo, tá? Não tô falando que não é importante se especializar, tá, galera? Não entenda desse lado. Mas o que eu vejo muito é as pessoas que querem estar 100% para dar o primeiro passo. Isso não existe. 100% não existe. É inatingível. Fez a mentoria, hein, Jé? Perfeito, Arlen. Não existe. Então, pessoal, às vezes você tá aí, tá vendo, nossa, mas caramba. Cara, não é sobre... Porque isso foi muito legal esse ano também. Os processos, gente, independente se uma empresa fatura 1,5 milhão, 2 milhões por mês e uma empresa que vende esse copo, hoje os processos são muito similares. Isso é muito louco quando a gente vê isso. O cara que está faturando 100 mês e o cara que fatura 1 milhão, se você for analisar os processos e o que tem ali dentro envolvido, a sequência é muito próximo, gente. Os processos são os mesmos.
E aí, quando a gente começa a entender que não existe o 100%, pessoal, às vezes você está querendo se tornar um especialista do especialista, do especialista, do especialista, do mais especialista, para você dar o primeiro passo. E não é assim que funciona. E aí a gente vê que o processo é o mesmo, né, Arley? É a questão de uma empresa que fatura milhões e outra que fatura R$100 mês. O processo é o mesmo. A fórmula é a mesma. Então, pessoal, muito cuidado com a questão de você sempre querer estar 100%, que a gente acabou de falar que não existe 100%. E também, às vezes, nunca achar que está pronto. Porque é muito comum a gente ver isso. A pessoa nunca se acha capaz, ela nunca se acha pronta para o primeiro passo, para o desafio. Exatamente, o mundo é dinâmico. Enquanto você está se aprontando, sim, enquanto você está descobrindo as respostas, as perguntas já estão mudando. Ah lá. Então Legal. não dá tempo. É isso. Então, planejamento é importante, Sim. é muito importante. Mas tem que ter planejamento e ação juntos. A velocidade da ação. A velocidade da ação, da reação, precisa ser muito instantânea. Sim. Primeiro age, depois você vai corrigir as distorções. Porque se você fica mira, para depois ver se você vai acertar, o alvo já mudou de lugar. Virou o vento. Já era. Arley, eu trago uma analogia da periodização da vida pautada na educação física e na periodização de treino. Você acredita também que dentro da administração teríamos aí um livro, por exemplo, a Administração da Vida, pautado em bases da administração? Tem tudo a ver, administração tem tudo a ver com tudo, né? Hoje tem diversos livros aí, administração do tempo, administração da carreira, administração do lar, tudo é administração. Eu acho que faz sentido tudo isso. Legal, legal. Nós falamos aí do empreendedorismo, pilar da oportunidade, pilar de iniciar, de ir para ação, na questão do autoconhecimento. E o que você deixaria aí de dica para a galera que está querendo empreender, que está querendo começar um negócio novo? O que você deixa de direção aí para eles dentro dessa quesito de hábito, de comportamento? O que você acha importante? Dentro daquilo que a gente estava acabando de falar, existe se preparar 100%. Né? Mas se você já tem vontade, é claro que você já tem um pouquinho de capacidade. Só de ter vontade, você já adquiriu capacidade. Né? Então, uma das primeiras coisas, autoconhecimento. Busque se conhecer. Mas tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Tudo ao mesmo tempo. Então, busque se conhecer. Segundo, identifique oportunidades. E a oportunidade pode estar ligada a um problema. Todo problema gera uma oportunidade. Mas nem toda oportunidade advém de um problema. Opa, essa é poderosa, hein? Eu gostei dessa. Volta aí que essa eu vou ter que anotar. Volta aí. Se for possível repetir, eu vou ter que anotar. Essa vai pro... É pra repetir mesmo? Tá verdade, vou anotar. Essa foi poderosa. Toda oportunidade... Não, como é que é? Ainda bem que tá gravado, depois não depois você edita aí. Toda oportunidade advém de um problema? Não, nem toda. Como é que é? É que você... preciso estar atento às oportunidades. Isso. Muitas vezes a oportunidade advém de um problema. Isso. Porque todo problema gera uma oportunidade. No entanto, nem toda oportunidade advém de um problema. Você pode gerar uma oportunidade. É essa aí que eu queria chegar. É isso aí. Né? Gerar, quer dizer tração, quer dizer energia. Tudo é energia. Quer dizer movimento, né? E aí, galera, talvez um gancho dentro da resposta do Arley, muito importante, é o quanto a gente está gerando essa tração, essa energia. Por quê? Eu vejo muitas pessoas, não tem oportunidade no mercado de trabalho, mas qual é a energia que você está gerando e tracionando para isso? Que é o que você acabou de falar anteriormente, a questão de, você está fazendo uma preparação, você está andando em ambientes diferentes, você está tendo a oportunidade de ler livros, você está fazendo algo, porque senão a energia ela fica para trás. A gente estava vindo aqui hoje falando sobre justamente isso. O Jé olhou para mim e falou, Rafa, como muda quando a gente muda a forma de
de pensar as coisas. Até a gente fez uma última tarefa ali, a gente fez um desenho do que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida. E como muda, né, Arlia? Porque a ótica muda, tudo muda, a energia muda, a atração, as oportunidades começam a cair e vai para quê e vem para lá. E aí é uma pergunta que eu queria te fazer. Qual o critério que você usa hoje para você perceber se aquela oportunidade, dentro aí da administração, dentro do que você vem fazendo, se aquilo realmente é uma oportunidade viável? Porque a gente entra dentro de uma frequência de geração de energia que a todo momento a gente começa a ter propostas. Qual é, assim, o conselho que você daria pra gente, pra galera, se aquilo realmente é uma oportunidade que a gente deve seguir? Não sei se você conseguiu entender a minha pergunta dentro do empreendedorismo. Sim, eu entendi. Eu creio que a oportunidade ela precisa ser testada, né? Para saber se é uma oportunidade, precisa testar. É um laboratório. A vida é um laboratório, a gente está sempre testando as coisas. Mas uma das perguntas chaves para isso é: vai resolver o problema de alguém isso aqui? Top. Existe um problema a ser resolvido com isso aqui, com essa oportunidade? O que você está enxergando como oportunidade sana a dor de alguém? E esse alguém, qual é o tamanho desse alguém? É uma pessoa, duas, é só a sua? Ou é de uma comunidade? Ou de uma imensidade, uma imensidão de pessoas? Quanto isso vai poder ser escalável ou não? Exatamente. E aí você vai medir o tamanho do negócio, o tamanho dessa oportunidade. Que legal. Então, é por aí. E outra questão, outro pilar, que nós já falamos anteriormente, é a capacitação, né? Então, vem lá o autoconhecimento, a enxergar as oportunidades, se capacitar para... A sua capacidade, está resolvendo aquele problema. A sua capacidade, buscar conhecimento, isso é capacitação, né? E planejamento e atitude. Planejar antes de sair dando cabeçada. Uhum. Planejar. Mas também não ficar morrendo no planejamento, não. Ação, bora para ação, bora para action. Né? Esse é o negócio. E como você disse, se ligar nas pessoas, contactar pessoas, não perder a oportunidade de fazer network. E fazer network não é só conversar sobre negócios. Aí é que tá, muitas vezes o network, as pessoas falam, não, vou lá, eu tenho que ter assunto profissional, eu tenho que estar envolvido no profissional. Não, às vezes não é profissional. Você faz network no futebol. Sim. Você faz network no café. Você está fazendo network. E aí eu acredito numa base, quando a gente fala de network, que é uma base bíblica de novo, sempre volta lá, não tem jeito. Pessoal, que é o servir. O servir. Isso é muito importante. O quanto a gente começa a entender que as conexões vêm. Só que assim, Arlia, aí existe uma coisa que se chama coração, né? Porque não adianta a gente se colocar dentro de uma situação de network, por exemplo, pessoal, e a gente não está ali sendo intencional, precisamos ser, mas tem que ser uma coisa de coração. E quando a gente se coloca para servir e contribuir, você viu que a gente voltou de novo em ajudar pessoas? A gente serve, a gente ajuda, a gente transborda ali dentro daquele segmento, dentro daquela pessoa. Automaticamente o network ele fica uma coisa que é uma energia como se você deposita uma energia e recebe 10. É muito louco isso aí. É muito louco. Então talvez o segredo do network, galera, para vocês aí, que é muito falado hoje isso. Ah, você precisa chegar, você precisa fazer pergunta, você precisa querer estar perto, você precisa, se você vê alguém, você tem que tirar uma foto para aparecer junto. Galera, eu não acredito muito nessas coisas não, tá? Até porque se a frequência não tiver a mesma, se a gente estivesse aqui na mesa com o Arley e talvez a frequência não está sendo a mesma, os corações batendo em algumas coisas, gente, isso aqui já tinha acabado essa conversa. Com certeza já, tem que ter harmonia, tem que ter envolvimento. E o network não precisa ser estritamente profissional, como você estava dizendo. Tem que ter coração, né? Como você diz, passagens bíblicas, é o manual do mundo, tá aí. Sim. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é conviver entre irmãos. Isso é network. É estar junto. Vocês estão vendo, gente? Parte. Aí já liga com aquela frase, pessoas precisam de pessoas. Precisa, aí a gente volta nesse mesmo ciclo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o jogo, gente? Isso é um ponto muito importante do network. A gente precisa achar o quê? Pontos de conexão. Porque às vezes a pessoa fica... Às vezes você está falando assim, mas peraí, por onde que eu pego? Por onde que eu chego? De que forma que eu me conecto? Você tem que identificar quais os pontos que você pode se conectar com aquela pessoa. E qualquer ponto serve. Qualquer ponto. Identificar alguma área da vida dela,
algum hobby, alguma área de empreendedorismo, alguma novidade, esporte, algum assunto que tenha ligação, porque isso vai gerar conteúdo, vai abrir brecha para o assunto deslanchar de forma natural, porque senão fica algo muito interesseiro, e aí já bloqueia, como o Rafa falou, já não cria conexão. Coração choca aí. E é muitas vezes daí que surge um negócio, de uma paixão, de uma união de paixões. Né? Porque empreender não é um negócio fácil. Empreender é punk, é um negócio difícil mesmo. Né? Então tem que ter paixão, tem que ter amor no que está fazendo. Tem que levantar na segunda-feira com a maior energia do planeta, tem que estar preparado. Né? Bora para ação, tem que ser assim. Arley, dentro daí do tempo que a gente caminhou junto, das nossas conversas, você consegue assim trazer uma das coisas, como se fosse, vamos colocar assim o nome, uma disciplina, uma aula que a gente teve ali dentro que para você foi um negócio que explodiu? Você consegue lembrar de algum momento assim dentro das nossas aulas que a gente teve lá? Olha, uma das coisas que me marcou foi ser intencional. Ser intencional. Não ser passivo. Não ficar esperando a coisa acontecer. Ser intencional. Posicionamento. Vai. Como diz. Vai para ação. Depois você vê como é que é. Mas vai. Então tem que ser intencional. Energia está presente em tudo na nossa vida. Sim. E nós, um podcast seu, nós temos a capacidade de mudar o campo energético, a frequência. Então, mas para isso tem que ser intencional. Tem um ponto muito legal que a gente falou aqui já também, que é a questão do alinhamento de expectativa, pessoal. Quando a gente começa e volta lá naquela pergunta inicial, mas o que vai ser isso? O que vocês vão me entregar e tal? E quando a gente respondeu, pessoal, o que a gente fez ali com o Arley, com todo mundo que entrou dentro do projeto? A gente foi muito claro, né, com isso. E não só nesse projeto, como a gente é em todos os nossos projetos. Todos. Né? E eu acho isso importante. Por quê? O alinhamento de expectativa. O que realmente é? Vamos alinhar o que você espera e o que realmente é. Por quê, pessoal? Quando a gente não tem um alinhamento de expectativa em qualquer área da nossa vida, isso pode ser no relacionamento marido e mulher, isso pode ser numa empresa que está começando. Uma sociedade, numa parceria. Tudo. Se não tiver esse alinhamento de expectativa, gente, o que acontece? Às vezes a gente vai sempre se colocar numa situação e a gente sempre vai enxergar que o problema está no outro. Sendo que o problema foi aonde? Simplesmente na expectativa desalinhada, na falta de uma comunicação, na falta daquele entendimento, da clareza. Então, o que eu queria deixar com essa frase aqui para vocês, com essa fala? Alinhe as expectativas, gente. Alinhe as expectativas dos problemas que vocês estão tendo. Lembra que o problema pode ser uma oportunidade, e eu acredito muito nisso. Não é à toa que eu falo tanto de saúde, porque foi um problema que eu tive que sanar lá atrás. Não é à toa que hoje é muito legal isso, porque eu estou lembrando aqui de um monte de coisa desde pequeno que eu também fui projetado a entrar no empreendedorismo, Arley. Tô lembrando, você vai falando aí, foi dando uns flash, caramba, minha mãe comprava enxoval, vendia enxoval, eu estava dentro do carro e eu ia entregar o enxoval. Aí depois ela passou a vender outras coisinhas, sempre focado na crise, porque na verdade nesse momento meu pai já não tinha saúde, então a gente teve um problema muito sério financeiramente, que a minha mãe começou a empreender. Olha que louco. E aí eu já começo a ver um avanço, que chegou um ponto que a minha mãe decidiu não empreender mais e virar CLT. E aí ela virou CLT e eu assumi a base, porque daí eu fui vender salgado, fui vender chocolate na faculdade, para a gente conseguir aumentar ali os ganhos, para mim bancar minha faculdade, para mim conseguir fazer. E aí agora você fala, nossa, Rafa, do nada você começou a empreender? Nada, eu tô engatinhando nisso ainda, tá? Mas olha que legal. E da onde eu tirei todo esse insight, gente, que vai me fortalecer dentro das minhas propostas? De uma conversa, de uma troca de experiência, de uma troca de energia, de uma história que se o Arley não tivesse aqui contando, ela ia ficar calada. Então, o que eu tô querendo dizer para você? É disso que a gente fala. Quando a gente fala qual é a sua história, conta a sua história, a gente não tá querendo colocar você numa situação desconfortável. Só tô querendo mostrar aqui uma simples fala de uma história que às vezes para ele não faria nem tanto sentido. Ele pode ser capaz de trazer insights para mim, curar algumas coisas e avançar em algumas coisas. Olha que louco, Arley.
O aprendizado, ele é plural, né? Até arrepia. É isso, gente. Foi profunda essa aí. É isso. O Arley, dentro dessa questão de se posicionar, de ser intencional, de levantar na segunda-feira com energia, o empreendedor ele precisa muito disso. E a gente sabe que muitas vezes, fisiologicamente, quando a gente acorda, a gente não tem essa energia toda, essa disposição. E dentro das mentorias, a gente tinha algumas tarefinhas lá de rituais de entrada. Como é que foi isso, Arley? Fala a verdade pra gente. Conta aí. Pode falar a verdade aqui pra gente. Essa é a parte que a galera mais xinga a gente. Ai, e ainda a gente não fez a do espelho, né? Verdade, acho que esse. Cara, até hoje eu fico imaginando que a caixa d'água do Jefferson tá no sol, nesse sol estalando aqui o dia inteiro, porque ele fala em tomar banho gelado. Mas acho que só na casa dele, cara. Em casa não dá, não, velho. Não dá. Lá não é gelado, é certeza que não. É muito legal, porque dessa atividade, Arley, dessas atividades, dessas microatividades que a gente sabe que dá um pum, é aí que entra o intencional. Nós temos o cérebro pré-programado para a gente ficar na zona de conforto. Perfeito. Né? Economizar energia faz parte da busca pela sobrevivência. Sim. E o nosso desafio mental, o nosso desafio intelectual não, mas acho que mais físico, né? É quebrar essa barreira. É quebrar isso. É dominar o nosso próprio cérebro, é dominar a nossa vontade de ficar no stand-by. Sim. Né? Então eu entendo. De lá meter a cara no banho gelado, eu sei para que é, assim, mas e a coragem? Dentro da mentoria a gente trabalha muito isso, gente, de forma intencional. Às vezes a gente tirar isso, só que ensinar as pessoas a colocar um outro sentido. Porque, por exemplo, é muito comum, eu vou começar agora a emagrecer, então eu vou tirar todo o açúcar. Só que a intencionalidade disso ela é muito rala quando a gente fala assim. Agora, quando a gente coloca, não. A gente entende, nós explicamos alguns mecanismos do cérebro. A farmácia. A farmácia natural. Como que o nosso cérebro age? Como que a gente age de ali? Por que a gente faz isso de uma forma instintiva? Por que ali é uma forma emocional? E por que ali a gente levou para a razão? A gente trouxe essa base para vocês. Por quê? Aí depois a gente chega e fala, ei, galera, agora é hora do banho gelado. Os caras falam, que, velho? Só que aí... Tira o açúcar uma semana. Tira o açúcar uma semana. É legal nas empresas, né? O cara fala, ei, economizamos um monte de açúcar esse mês. Tira o celular 24 horas. Tira o celular 24 horas. Sessão cinema. Cinema. Quantos filmes, né? Legais a gente assistiu. E, gente, é aí que tá o X. Porque a gente dá uma base, a gente traz pro racional e aí a gente consegue entender a palavra intencional fazendo o quê? Tendo experiência. Experiência, ensinar, é aí que está o X do aprendizado. Quando a gente pratica, quando a gente sente emocionalmente. E é isso que é aí que está o nosso destrave, no destrave emocional, Arley. É nesses momentos. Cara, um destravar às vezes é essa fala que eu acabei de falar aqui. E aí você descobre que quando você pensava que você era dono de si mesmo, você estava sendo dominado e não o dominante. É isso. E aí você vai lá e quebra. É isso. Vamos lá no podcast hoje, tal. Cara, você é maluco. Opa, peraí, não. Vão pensar de mim, o que eu vou falar? Bora pro desafio, vamos ver. É isso. Porque mudou a lente. É. Quantas pessoas perdem oportunidades, às vezes, por estar nessa ótica ainda... Eu não gosto de falar a palavra errada, mas numa frequência mais baixa. É o que eu acabei de falar. Não adianta você sentar hoje, não adianta a gente sentar aí, vamos pegar, sei lá, a gente vai catar aí o cara que mais, vamos falar de empresa, o cara que fatura mais aqui em Londrina. Vamos falar de Londrina, região. Vamos lá, o cara que tem o faturamento maior aqui na cidade, a gente tivesse como medir isso. E a gente sentar na frente dele e a gente se sentir menos. E a gente não conseguir fazer perguntas. E a gente não tá na mesma frequência. Não adianta, gente. Por quê? Energia, coração. O máximo que você pode fazer é tirar uma foto com ele e postar no Instagram. Olha aqui com quem eu tive. Não adianta isso. É legal uma foto para você mostrar que você está se desenvolvendo. Só que o que eu tô querendo dizer para vocês aqui, gente, é que a gente precisa ir avançando algumas frequências.
A gente precisa estar em frequência, a gente precisa se moldar, a gente precisa treinar para ir subindo de nível. E como você falou, o empreendedorismo, cara, é complexo. É complexo e precisa se lançar, senão você não quebra essas barreiras. Não quebra. Você não tem, às vezes as pessoas ficam esperando ter clareza. Você não tem clareza, o Não mercado tem, muda, o algumas coisas cenário não dá. Não vai muda, dar. o comércio muda, as ferramentas mudam o tempo inteiro. E aí é muito legal essa questão dos exercícios, voltando lá pro banho gelado, que é um dos que impacta a galera, porque não é sobre o banho gelado. Não. Mas é esse exercício, é essa relação, nesse caso, com o empreendedorismo. É o como você vai treinar o seu organismo a ressignificar uma emoção do desconforto. Porque não é confortável para ninguém tomar banho gelado. Mas é o domínio de si mesmo. Mas é o autocontrole. É o autocontrole. Tá incomodando, tá doendo, tá desafiador. Mas quanta coisa não incomoda e não desafia aí. todos Aí os dias. no empreender, quantas coisas vão incomodar? E aí, está pronto ou não? Quantas vezes o jogo vai mudar? A hora que você achar que tá tudo certinho, vem uma Muda pandemia. tudo. Isso. Aí você tá respirando a pandemia, muda a legislação. Ontem mesmo eu conversando com um amigo, tá desesperado que ele colocou toda a poupança dele em soja. E aí agora a partir de janeiro, acho que veio uma tributação, ele falou assim, eu vou ter que pagar aluguel por mês. Muda tudo. E aí já mudou tudo, ele vai ter que tomar decisão rápido. Nós estamos falando de 2 meses, ele precisa se mexer. E jogou tudo numa cesta só também, né? Colocou tudo numa cesta só. É muito, muito legal isso. E, gente, quando a gente fala disso, a gente trouxe aqui, o Arley trouxe a palavra farmácia natural, que é uma coisa que a gente trabalha com muito carinho nas nossas mentorias, ou biohacking, você quiser estudar aí, tá? É muito interessante porque quando a gente entende que a gente é uma farmácia ambulante, essas ações que a gente toma de hábitos, de micro coisinhas que a gente faz diariamente, o que é essas micro coisas, gente? A gratidão, o próprio exercício físico, às vezes ali um momento onde você vai... Gente, escutar uma música pode mudar a sua farmácia natural. E aí quando a gente para e fala, caramba, é sobre isso? Tá, mas pra que isso? Por quê? Porque a gente vai ter que ter performance. A gente tem que ter performance no nosso relacionamento, a gente tem que ter performance, e aí volta a periodização da vida, vocês estão vendo? A gente tem que ter performance na nossa empresa, a gente tem que saber medir performance, o quanto a gente estava e o quanto a gente está, né? E quando a gente usa esses mecanismos que a gente usou na mentoria, e ainda com uma coisa intencional, que é grupo, pessoas, o que é muito legal ali. Eu tenho certeza que às vezes a gente postava uma coisa. Vamos lá, galera, assistir um filme. Vamos lá, a gente assistiu lá, por exemplo, 100 metros. Assistam aí 100 metros, muito legal. Dentro de um momento a gente assistiu esse filme e é muito legal, porque às vezes a gente entra num fluxo de grupo de WhatsApp e eu mesmo não consigo acompanhar todos. Ah, impossível. Só que aí, quando a gente é intencional com aquele grupo, e aí a pessoa vai lá e posta, nossa, filme 100 metros, top. Aí você olha, beleza. Aí vai outra. Filme 100 metros, aí vai outra. Ah, tô fazendo a tarefa. Aí vai outra. Ah, li isso. E eu não fiz ainda. E eu não fiz ainda. Então, pessoal, o segredo putz, a gente volta... a pressão inversa. E a gente volta na Bíblia de novo, porque Jesus andou com os apóstolos, com os discípulos. Ele não andou sozinho. Não foi sozinho. Não foi sozinho. Então, galera, não ande sozinho. Não ande sozinho. Tenha pessoas que, às vezes pode ser que chegue até diferente, tá, gente? Ninguém é igual. Só que ande com pessoas que às vezes estão querendo chegar naquele mesmo objetivo seu, que quer se desenvolver, que quer ser pessoas que andam dentro dos princípios. Exatamente, quer se desenvolver. Ande. Não pegou desenvolvidos. É isso, Arley. Olha lá, isso. voltando de novo, ó, Voltando de novo. coração Isso. ensinável. Olha lá, é isso aí. Se não tiver isso, gente, você pode ter o melhor currículo. Melhor currículo da sua vida, com 300, PhD, não sei o quê. Gente, se chegar numa entrevista hoje... Ah, quer um segredo da entrevista? O segredo da entrevista é ter um coração ensinável. Não adianta você ser graduado em 300 coisas, ter uma grande formação, se você chegar lá e você ser um cara que não tem um coração que tem um coração que está aberto ao aprendizado. Não vai funcionar, Arley. Porque hoje o sistema de negócio... A gente vê que o sistema de negócio hoje, ele é mais flexibilizado. É um sistema que toda hora tem que estar se atualizando. É um sistema que toda hora a gente está aprendendo coisa nova. As informações, a tecnologia hoje, pessoal, ela é muito rápida.
Então, se você tem às vezes uma coisa que você leu hoje, principalmente na área da saúde, e acredito que na área da administração também, a gente vê aí tributação que muda. Então, gente, se você não tiver um coração que é moldável, um coração que você tá aceito a desafios e novos aprendizados, novos conceitos, você vai ter muito problema para empreender, né, Arlen? Humildade e disposição. Precisa muito. Precisa muito. Não adianta cheio de títulos. Isso não vai te blindar dos desafios. Não vai te blindar dos problemas. Né? No mundo tereis aflições. Ah lá, tá vendo? Vai ter. Né? Tem que estar preparado? Nunca vai estar 100% preparado. Não existe 100%. Sim. Eu acho que não é a questão do estar preparado, mas é o como a gente lida. É o quanto nós fomos treinados, o quanto as nossas emoções foram treinadas. Então, estou estudando um livro do Augusto Cury, ele fala muito dessa questão da importância do treinar as emoções. A gente precisa treinar as nossas emoções. Exatamente. Porque o importante vai mudar. Não é o que fizeram para você, é o que você fez com o que fizeram para você. Perfeito. Né? E a gente volta de novo isso. lá no propósito. Você tá vendo que legal? De novo. Que legal. Temos que deixar de ser infantilizados. A nossa cultura é muito infantilizada, demais. A gente fica muito no vitimismo. Muito vitimismo, muito vou cuidar de você, você vai cuidar de mim. E olha quanto diminutivo o brasileiro usa. Vamos tomar um cafezinho? Uhum. Por que não pode ser? Vamos tomar um café? Sim. Então tudo é inho. Se você começar a ligar essa chave, você vai ver que nós somos muito infantilizados. Não sei se por questões culturais ou é o próprio sistema que vai implantando isso, mas nós temos que superar certas coisas, nós temos que ter domínio de si mesmo. Sim, e aí volta novamente a pergunta, qual é a sua história, gente? Porque é daí que a gente começa a achar os vitimismos. É aí que a gente começa a achar o ponto que talvez a gente teve muito cuidado. A gente foi muito aqui, ai, tadinho, e a gente acaba repetindo esses padrões. Então, são vários aspectos, mas isso que você falou bate muito. E aí uma coisa que eu oro todos os dias, que é a briga contra a questão do tal do ego. Quando a gente acha que é sobre a gente. Então, a gente tem muita conversa sobre isso, né? Às vezes a gente esse ano mesmo foi um ano de muito crescimento, tanto para mim quanto o Gé dentro desse projeto, crescimento de vida, crescimento empresarial de projetos, onde a gente sentou, foi um negócio muito absurdo quando a gente para ver. Só que é muito legal quando a gente tem esse treinamento em conjunto, que é não entrar nessa questão do ego, nessa questão, nossa, o Gé e o Rafa é isso. Cara, a gente não é nada. A gente só é ferramenta que está buscando muito, a gente se coloca em situações que muitas vezes é muita exige, doideira, tira a né? gente da zona de conforto, que bate, faz a gente avançar para o próximo nível. Mas é sobre isso. Mas é a clareza do propósito. Perfeito. E essa é a importância das parcerias, do andar junto. Porque o tempo inteiro um cuidando do outro. Um fazendo com que o outro se desenvolva. É o coletivo. Só faz sentido se for no coletivo. Sim, isso é muito legal. Arlen, se hoje fosse seu último dia de vida. Meu Deus. Papai do céu te chamou. The End. Você só tem essa tela aqui. Eu vou falar para ele, deixar... é 150. É 150, não dá uma segurada 49, aí. 150. Segura aí que falta muito. Sabe que você se enrolou, que eu acho que na Bíblia o máximo é 120. Dá uma... Eu não sei se é isso. Eu quero estourar essa barreira. Eu já quero passar ela. Vamos lá, né? Mas brincadeiras à parte, mas vamos lá. A partir dessa hipótese, acabou The End. Você já sai dessa sala aqui para a próxima fase. Qual a frase que você deixaria aqui nessa tela? Uma palavra só. Gratidão. Muita gratidão por tudo que eu vivi e por todas as pessoas que investiram em mim. Legal, cara. Muita gratidão. Muito bom, muito bom. Esse é um exercício que eu passei a fazer muito na minha vida. Porque às vezes a gente entra numa loucura do dia a dia, do flow, e a gente que acredita, que é cristão, a gente sabe que a gente está aqui só por passagem. Essa é a única certeza que todos nós, diferente de crença, de religião, não conheço ninguém que ficou. Então isso é inegável. E tem muitas pessoas que às vezes
fica até chocada de falar da morte, da passagem para a próxima fase. E tá tudo bem, respeito a posição de cada um. Mas é um exercício que eu passei a fazer muito. Cara, se fosse meu último dia, o que eu deixaria? O que ficaria? Porque isso potencializa a nossa ação intencional. Porque de verdade, o amanhã não existe. A gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar, ter clareza, saber do nosso propósito. Nós somos feitos em imagem e semelhança dele. Nós estamos aqui para governar, para reinar, para construir um reino. Então, nós estamos aqui para fazer esse trem avançar. Mas a gente só tem o hoje. O passado, ele serve como história de aprendizado. A gente precisa ser grato, como você falou. Para mim também faz muito sentido a gratidão. Um dia, a primeira vez que eu fiz esse exercício, falei, cara, se fosse meu último minuto hoje de vida, o que eu faria? Eu queria só um tempo para agradecer, relembrar o que eu vivi. Exatamente. E agradecer. Não tem nada a falar assim, ai, pelo amor de Deus, eu não fiz e faltou tempo. Não. Cara, para mim também essa frase faz muito sentido. Se Deus falasse assim, são seus últimos minutos, o que você quer fazer? Eu quero só relembrar o que eu vivi e ser grato. Ainda brinquei quando eu vi essa... Isso me impactou muito. Quando aquele cara, o Jersey e o Shurastei, não sei se vocês viram, aquele cara que saiu viajando no mundo de Fusca. Com o cachorro. Com o cachorro. E teve um acidente e morreu. Golden lá e tal. E aí eu... Cara, aquela... Deu essa porrada. Eu falei, putz, se fosse meu último momento de vida, o que eu faria? Nossa, eu queria pegar um carro, ir pra estrada, ver um pôr do sol e agradecer. Era só isso. Porque tudo que eu vivi, hoje eu prezo muito por viver de forma intensa. Não quero uma vida mediana, não quero uma vida medíocre. Então, faz parte. Quero que o meu sobrenome, como diz o Rafa, seja intensidade. Mas intensidade intencional. Então, para mim, essa frase sua, ela também faz muito sentido, se conecta muito comigo. Já me peguei pensando. O que eu faria no meu último dia de vida ou nas últimas horas? Eu acho que é ligar ou, de repente, passar uma mensagem um por um e agradecendo. Só isso. Isso basta. Temos que reconhecer. E aí, gente, o que é muito legal a gente trazer, que hoje é um dos... Tá virando aí um dos meus grandes... Das minhas grandes prioridades. Com 35 anos, hein? Não é afrouxar, mas é aprender a desfrutar todos os dias. Porque é muito louco, até mesmo quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes a gente vai para alguns lugares e vê as pessoas falando de cases de sucesso, de história. Só que eu ainda hoje vejo workaholic muito louco, assim, sabe? E aí eu fico pensando, putz, tá, até por uma fase, eu gosto muito de dividir por fase, periodização, de novo volta que eu tô escrevendo lá. Porque a gente ter uma fase consciente, intencional, eu acredito que é muito legal, mas a gente viver uma vida... Só numa fase não dá, né? Só numa fase. E aí a gente começa a pensar que às vezes, puxa, um café, às vezes um abraço. E é muito legal que às vezes eu converso com pessoas de mais idade. E as pessoas geralmente falam isso, cara. Geralmente, já teve uns 2, 3. Falou, cara, muito legal isso que você tá falando. Por quê? Porque eu passei a minha vida inteira para aprender justamente o que você tá falando. Volta na base, não volta? Volta. E isso é muito legal. Então, pra galera, o desfrute, ele precisa ser diário. O desfrute não é sábado e domingo, gente. Não é meter o louco. Não é. Não. A gente precisa ser intencional. Degustar. A gente precisa, sim, ter um momento em que vai ser, mas dentro disso nós temos ali um período enorme. Por quê? De novo a gente volta lá nos micro-resultados. Porque eu não estou falando em ter um dia de folga. Eu estou falando, às vezes, de ter 3, 4, 5 minutos de desfrute intencional, que às vezes um dia pode ser 30 minutos, que às vezes um dia pode ser uma tarde, que às vezes um dia pode ser um momentinho com um amigo, às vezes pode ser uma ligação. E é muito legal porque quando a gente começa a procurar viver isso, hoje a gente teve um furo na agenda, né, Gé? A gente bateu a agenda ontem e eu tava lá no cliente. Ô, Gé, cadê você? Ele, Rafa. Tô na mesa tomando café, tô lento, tô desfrutando. Falei, é mesmo, Gé? Aí eu tava na frente da empresa, falei, bom,
Vou tomar um café naquele tiozinho ali. Sentei, tomei o café, aí já veio um senhor me perguntar onde que era tal lugar, eu já fui lá instruir o senhor, sentei, e eu peguei e fiz uma ligação. Uma ligação para uma tia minha, que tá meio enferma. Cara, aí é muito louco, porque eu desliguei o telefone e falei, acabei de ter um momento de desfrute. Um café, ajudei uma pessoa, fiz uma ligação, desafoguei a cabeça. Então, gente, é isso. Só que às vezes a gente tá pautado assim, nossa, eu quero ter 5 dias para uma viagem. E é legal você se programar para ter, tá? Eu quero ter um dia inteiro de folga. Gente, quando a gente aprende a parcelar o desfrute, a todo momento a gente está desfrutando. Por isso que a gente fala aquela frase que todos os dias é um dia excepcional, um dia memorável, um dia para agradecer, um dia extraordinário. Por quê? Porque no meio do caminho, isso é treino, tá, Arlen? É treino e é difícil pra caramba, cara. Difícil pra caramba. Só que quando a gente começa a praticar isso, a gente começa a enxergar os pequenos desfrutinhos do dia. Você me lembrou de um fato. Eu trabalhava na época no jornal e fazia convênio com diversos comércios. E um dos convênios que eu tinha que fazer era um Pesque Pague, estava no auge do Pesque Pague e tal. E antes de ir para lá, eu passei no trabalho de um amigo, falei para ele, vem comigo aqui que você vai me ajudar numa tarefa. Cara, eu não posso, tô lotado de trabalho aqui, tá intenso. E ele, dono do negócio, tava pilhado. Falei, mas eu preciso muito, vem me ajudar aqui no negócio. É rápido? Falei, é muito rápido. Botei ele dentro do carro e fui. Onde é que nós estamos indo? Já você vai ver. Mas tá muito longe, eu tenho que voltar. Já a gente já chega. E foi, chegou no Pesque Pague. O que nós estamos fazendo aqui? Falei, nós vamos pescar. Você é louco? Uma segunda-feira, 3h. Falei, não, vamos pescar. Não, já puxou o celular do bolso. Pô, aqui não pega celular. Foi ótimo, melhor ainda. Passamos o resto da tarde ali, pescando. Esses dias em público, e eu tava na plateia, eu tava no público. Uhum. Ele relembrou desse fato, encheu o olho de lágrimas e falou, nunca mais eu tive um dia como esse. Eu tava precisando muito. Então faz muito sentido. Cara, isso é muito legal, gente. Isso é bem complexo, essa questão do desfrute. Por quê? Na verdade, o desfrute gradativo, ele exige disciplina. Muita. E aí a gente vem com um padrão educacional da geração do sofrimento. Sim. Que é o padrão cultural dos nossos pais, dos nossos avós, que é a geração baby boomer, a geração do sofrimento, que para eles só tinha valor na vida quem fazia ralava, de sol a não, sol, é ralando, não tem nessa. Porque, não, esse cara é um vagabundo, não quer nada com a vida. E aí a gente trouxe essa mentalidade ancorada. E hoje a gente entende que é o contrário. Se durante o seu dia, principalmente pra gente que empreende, que vive de forma intensa, muito intencional, que não tem essa coisa de 8 horinhas. Sim. Na verdade, a gente trabalha muito mais de 8 horas. A maior ilusão que eu vejo é a galera, eu quero empreender pra mim trabalhar menos. Coitado. Infelizmente, eu até agradeço a Deus, porque a liberdade, ela te traz um grande bônus, mas ela vem com um grande ônus. Mas, Jefferson, quando se faz o que gosta, quando se faz o que tem paixão, nunca mais você vai se sentir trabalhando. Nunca mais você vai trabalhar. Você vai estar sempre curtindo, sempre desfrutando. E aí a gente tem que ser intencional para não inverter a ordem, os fatores. Isso. Na mentoria a gente fala muito disso. Então é a questão da máscara. Isso foi muito legal. Tô lembrando da situação que eu tive antes de ontem. A gente foi fazer uma trilha com um grupo e a gente até brincou. Em caso de emergências, máscara cairão. Cuide de você primeiro. E foi muito legal, porque no meio da trilha tinha uma subida e uma pessoa estava com a mãe dela. Uma pessoa mais de idade. E aí essa pessoa ela ficou tão preocupada com a mãe que ela esqueceu dela respirar na subida. Pronto. E chegou lá em cima, deu piti. Ela começou a passar mal, com falta de ar e tal, não sei o quê. E a mãe chegou. E a mãe chegou firme e forte. Então, acontece, a gente não pode inverter a ordem. Então, para a gente poder desfrutar sem deixar o compromisso, a obrigação de lado, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de clareza na ordem. Opa, não é porque é desfrute, então a semana inteira, todos os dias eu vou lá pescar.
Mas às vezes aquele amigo seu, ele estava num momento de tanto estresse que não ia ser produtivo o trabalho dele. E o fato dele tirar algumas horas ali, eu acredito muito nisso. Eu prego isso nos meus projetos. O fato de você tirar meia hora, 15 minutos, intencional, de forma intensa, para você refrigerar a cabeça, você volta depois com muito mais energia. Ontem à noite aconteceu comigo a mesma coisa. Eu estava escrevendo um projeto para um cliente e aí eu dependia ainda de um orçamento de um outro fornecedor que não tinha me passado. Então era impossível, eu não ia terminar o projeto, por mais que eu... E aí eu tava ali, tranquilo, escrevendo, já tinha saído para fazer meu treino, já tinha ido correr, já tinha tido meu momento de desfrute, saúde, eu, em primeiro lugar, e tinha voltado à noite para terminar aquele projeto. Disciplina, tem hora. E aí, no meio do caminho, eu recebi uma mensagem e resolvi fazer uma ligação para um amigo, para uma afilhada, para a gente conversar ali. E aí, falei, putz, não deu para terminar o projeto. Mas tá tudo bem. No outro dia, cedo, aquele orçamento que eu dependia, estava na minha mão, eu terminei o projeto. Foi a primeira coisa do dia. Se eu tivesse ficado ali preso ao trabalho, eu ia terminar até a parte A, ia ficar um resto do trabalho para hoje, do mesmo jeito, porque eu dependia no orçamento que eu não tinha recebido. E eu tinha perdido a oportunidade, talvez, de dar uma atenção, de ser intencional com um amigo, com um afilhado, de ter um momento de desfrute. Então a gente precisa equilibrar na balança. A gente precisa ser intencional. Senão a gente não consegue usufruir da nossa liberdade. Agora, o que a gente não pode falar, opa, peraí, ontem à noite eu desfrutei, agora hoje eu vou ficar dormindo até mais tarde. Eu tenho que fazer horário de almoço com tantas horas, depois do almoço eu tenho que dar um cochilo, assim. Aí você começa a ver se seu dia tá sendo só de desfrute. Tá procrastinando já. Aí você tá procrastinando, você não tá encarando, não tá fazendo o que precisa ser feito. Então a gente precisa ter essa clareza. É muito legal porque a gente fala de equalizar, né? Eu não gosto da palavra muito equilibrar, apesar que geralmente entende o sentido do equilíbrio, né? Mas o equalizar, e a nossa vida ela é inteiramente equalizada a todo momento. Bom, vamos equalizar um pouquinho mais aqui para a família, porque trabalho está muito alto. Ixi, deixa eu mexer os pauzinhos para vir equalizando. Então, quando a gente fala dos princípios ali, saúde, família, Deus, a gente precisa sempre estar na equalização. Por quê? Porque às vezes, em algum momento, a gente extrapola essa equalização e o trabalho vai lá em cima, plap! E aí já não tem mais tempo para Deus. Puf. Aí já não tem mais tempo para a família. Aí saúde, ixi, não tá mais nem o botão do equalizador. Já nem existe. Já nem existe. Então, é muito legal quando a gente fala não inverta as ordens, né? Saúde, família, enfim, ou Deus em primeiro lugar, né? Só que o que é muito legal é a gente entender dessa equalização, do balanço. É muito bacana. Mas, gente, estamos chegando aqui ao fim desse podcast já. Dava para ficar falando a tarde inteira aqui. Arley, de verdade, muito obrigado. Eu que agradeço pelo desafio. Parabéns, tá? Porque foi além do que a gente esperava, além do que você esperava. Muito bem. Muito confortável aqui, muito gostoso. Gratificante mesmo. Livre, descontraído. Sem dúvida desproposital. Vai ter mais vezes. E galera, você também acompanha a gente, pega aqui esse YouTube, se inscreve no canal todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas. Eu e o Gé estamos aqui com o nosso programa Ativando as Manhãs, porque a gente acredita que a forma como você acorda, ela é determinante para um dia mais saudável, para um dia mais energético, para um dia mais intencional. Acompanha a gente aí também nas nossas redes sociais. Gratidão a galera que ficou com a gente aí também, ouvindo. Compartilha aí esse podcast, dá uma força para chegar para mais pessoas, é sobre isso, tá? E da minha parte, eu agradeço a presença de vocês aqui mais uma vez, Arley, Gé. Que Deus continue abençoando, que Deus continue sendo ali o guia do nosso caminho, dentro dos nossos projetos, dentro das nossas atitudes. Que Deus abençoe sua família. Amém, assim seja a nossa. E é isso que a gente espera. E bora pra action. Parabéns, tá? Por ter finalizado aí a etapa da nossa mentoria. Muito Eu que agradeço grato. Imensamente. Muito grato. É um prazer enorme e recomendo, hein? Recomendo. Os caras são fera, hein? E é isso aí, Gé. Quiser também falar com a galera aí. Eu quero só agradecer a galera que esteve com a gente aí. Então, muito obrigado por estar acompanhando. Quero agradecer o Arley, mais uma vez, pela disponibilidade,
por ter encarado. Então, mais um micro resultado, um mega resultado. Mega resultado. Então, por poder estar aqui com a gente. Então, muito obrigado de coração. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a sua vida. Amém a todos nós. Bora Muito pra obrigado. action. Vamos avançar. É isso aí, galera. Grande abraço. Até os próximos. Bora lá, galera. Vamos Valeu. juntos.